estamos numa série de mensagens chamada Fevereiro em Parábolas, e nós estamos estudando algumas parábolas de Jesus, olhando para elas, tentando entendê-las nos nossos dias, para os nossos dias. E nós vamos continuar no mesmo texto bíblico da semana passada, dando sequência que Jesus, ele usa duas parábolas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 14, onde Jesus vai continuar a explicação sobre a pergunta que os discípulos fizeram no capítulo 24, sobre o fim dos tempos. Aquelas pessoas preocupadas com o fim dos tempos, com aqueles caos, como que vai ser, e que vai acontecer isso, o que vai acontecer, quais são os sinais dos fins dos tempos. E para ajudar os seus discípulos a entenderem, nós que somos discípulos de Jesus, e qual a importância disso, Jesus vai falar que a importância não é você saber quando vai acontecer, mas você saber como você tem que se preparar para quando acontecer. O importante é o como. Então ele conta aquela parábola que nós cantamos aqui hoje e ouvimos semana passada, a parábola das 10 virgens, que é uma parábola que nos dá um certo senso de temor, de pavor. E agora Jesus conta outra parábola. Essas duas parábolas, elas estão lado a lado, elas não podem ser desconsideradas. Na parábola das 10 virgens, nós vimos que Jesus falou sobre o preparo, estar preparado para a surpresa da chegada do noivo. E hoje nós veremos que o Senhor que nos chamou nos dá recursos preciosos para sermos bons mordomos no seu reino. O Senhor que nos chamou nos dá recursos preciosos para sermos bons mordomos no seu reino. O texto bíblico de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim, a palavra de Deus. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 e ao último 1 talento. E então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestar contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. E disse, o Senhor me deu 5 talentos para investir, e eu ganhei mais 5. O Senhor disse, muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração desta quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora, lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O Senhor que nos chamou, nos dá recursos preciosos para sermos bons mordomos no seu reino. Deus nos dá recursos preciosos, meus irmãos e amigos.
Jesus se retrata aqui nessa parábola, nesse exemplo, como um homem que está de partida e vai ficar um tempo fora presencialmente, fisicamente. Esse homem confiou seus bens a 3 dos seus servos. Deu a um deles 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O talento em si, a gente começa a pensar o uso dessa palavra no nosso tempo moderno. Quando a gente fala sobre talento, a gente logo pensa no Felipe. Vamos pensar em alguém talentoso. Vamos pensar em alguém que tem habilidades. Você vai pensar nas suas habilidades, nos seus talentos. O uso comum dessa palavra hoje em dia é habilidades que as pessoas têm. Mas esse talento que a Bíblia diz aqui não está se referindo às habilidades que nós usamos. Basicamente, um talento era uma medida de peso. Em torno de 30 a 36 quilos era um talento. Dependia, variava da região e também ele acabou ganhando uma conotação monetária, porque o talento podia ser de ouro, prata ou cobre. Então, dependendo do tipo desse talento, ele ganhava um valor diferenciado. Mas ele começou como uma medida de peso e depois ganhou também referência monetária. Mas a gente não precisa se apegar tanto a quanto que vale, tentar definir, atualizar esse valor nos dias de hoje, o quilo do ouro, o quilo da prata, até porque Jesus não deu esses detalhes. Para a gente ter uma ideia de quanto valia um talento, na região de Jesus, naquele tempo, só para ter uma ideia, um trabalhador comum precisava trabalhar 20 anos para ganhar um talento de prata. 6.000 denários, denário era o pagamento para um dia. Então 6.000 denários era equivalente a um talento de prata. 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Mas essa parábola não está falando exclusivamente sobre dinheiro ou sobre habilidades, mas sobre todo o recurso precioso que Deus deixa em nossa mão. A questão aqui é que o Senhor, dono de tudo, confia aos seus servos bens de grande valor. Ele coloca nas mãos dos seus servos recursos valiosos. O foco da parábola está na responsabilidade de administração diante do que Deus nos confiou, até que Ele volte, e na prestação de contas quando nos encontrarmos com Ele. Esse é o foco, essa é a essência desta parábola. Mas quais são esses recursos preciosos que Jesus coloca em nossa mão? Os recursos preciosos que Deus coloca em nossa mão é a sua vida, quem você é aquilo que você tem e é aquilo que você faz com aquilo que é e aquilo que tem. Quem você é, o que você tem e o que você faz com aquilo que é e tem. O pastor Sidney Costa, lá de São Paulo, ele relaciona isso com 3 T's. O talento, o tesouro e o tempo. O talento, aquilo que você é, o tesouro, aquilo que você tem, e o tempo, aquilo que você faz com o que é e que tem. Não pode passar despercebido por nós, ao olharmos para essa parábola, no versículo 15, onde diz que o Senhor dividiu de forma proporcional a capacidade de cada um. É Ele quem escolheu quem ganha 5, quem ganha 2, quem ganha 1. A avaliação da capacidade vem dos planos que o Senhor tem para cada um, vem do patrão. Portanto, já fica para nós uma aplicação básica, que não olhe para os outros. Agrade-se do que Jesus colocou em suas mãos. Deus é soberano e faz o que bem lhe apraz. Ele te dá habilidades, Ele te dá oportunidades para você desenvolvê-las conforme os propósitos dEle. Ele que te fez quem você é, as habilidades que você tem, as experiências que você viveu, boas, difíceis. Ele que fez quem você é, Ele que fez você ter o que você tem, e Ele que te dá um tempo definido por Ele, para que você se encontre novamente diante dEle. Por isso confie no Deus soberano que te formou com um bom propósito, que te criou e te chamou para o reino dEle. Confia. Agora o texto vai falar sobre esses recursos preciosos, e ele vai falar na maneira como esses servos administraram. Afinal, o Senhor nos chamou. O Senhor que nos chamou nos dá recursos preciosos para que sejamos bons mordomos no seu reino. E a maneira como cada servo administrou o que recebeu tem a ver com mordomia. Mordomia. Esse é um termo fora de uso
nos nossos tempos. Mas a Bíblia usa essa linguagem para se referir a nós, que nós, como igreja do Senhor, nós somos mordomos de Deus. O mordomo é alguém que cuida da casa. É a pessoa de máxima confiança do dono da casa. Quem fica com a chave da despensa, quem controla o estoque, quem faz pagamento para os funcionários, quem tem toda a responsabilidade para gerir a casa do seu senhor. Esse é um mordomo que administra os bens do seu senhor. E já fica mais um princípio claro aqui para nós. Tudo que somos, tudo que temos, vem de Deus, é de Deus colocado em nossas mãos. Ele que coloca nas nossas mãos para o nosso cuidado, para nós cuidarmos, para nós administrarmos para Ele. Tudo o que nós acreditamos ter é na verdade de Deus. Ele é dono de tudo. E todas as coisas que temos em nosso poder são para que a gente administre como representante dEle. Você é um representante de Deus, um embaixador do Rei. E no versículo 16 vai dizer como esses servos administraram isso. A minha versão, que é a NVT, traduz que logo usa um verbo de tradução aqui que ele começou a trabalhar. Quem tem a NVI, ele vai traduzir como ele imediatamente começou a investir. E essa palavra, ela traz um pouco mais da realidade aqui do senso de urgência que esses bons servos demonstraram, de responsabilidade para com aquilo que ficou na mão deles. Quando o Senhor colocou algo nas mãos deles, eles imediatamente entenderam que aquilo era uma missão preciosa, não podia se esperar. Eles já começaram a agir, sem demora, sem enrolação, se puseram a trabalhar para o rei. Porque eles amavam esse Senhor, eles confiavam nesse Senhor, eles sabiam que um dia eles teriam que prestar contas daquilo que eles receberam. A pergunta para nós é, como nós temos administrado os recursos preciosos que Deus coloca em nossas mãos? Quais são esses recursos? Os seus talentos, quem você é, os seus tesouros, o que você tem, e o seu tempo, aquilo que você faz com o que é e o que tem. Como você tem administrado disso? E falando do primeiro, o talento, que é a pessoa que você é, a pessoa que Deus te formou através das circunstâncias da vida. E todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor, isso não está passando aqui, Daniel. Agora foi, obrigado. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que confiam na obra do Senhor Jesus, recebem dele o seu Santo Espírito, são selados pelo Espírito de Deus, são chancelados pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus concede a cada um dos seus filhos um dom espiritual. Você, que é filho de Deus, que crê no Senhor Jesus, que é um discípulo do Senhor, recebe um dom espiritual que Deus deu para você, para que você seja um instrumento no desenvolvimento e aperfeiçoamento do corpo de Cristo, a igreja, as pessoas salvas. Você pode usar quem você é, que nós chamamos aqui, nessa pregação, estamos chamando de talento, para servir a igreja. E isso não é somente trabalhar nesse prédio, nessa estrutura, mas pense nas pessoas a quem você serve lá fora. Acima deles, pense no Senhor a quem você serve e as pessoas que Ele coloca diante de você, para você representá-lo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 5 ao 11, Deus vai falar um pouco sobre as parábolas. Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 12. Edson, pega uma água, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 5 ao 11. Se você não tem aí na sua Bíblia, eu tenho o texto aqui, mas acompanhe também na sua palavra, na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz: existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em nós. E a cada um de nós, vou esperar, vocês estão se distraindo com o Edson aqui, obrigado. Preste atenção no texto bíblico. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito. Manifestação do Espírito, ele se revela.
Ele se manifesta em você. E meus irmãos e amigos, vamos crescer e amadurecer. Isso aqui não se limita a falar em línguas estranhas. Tem gente que pensa, eu sou espiritual porque eu falo em línguas. Você é espiritual quando a glória de Deus é revelada através da sua vida, com os dons e talentos que Ele coloca sobre as suas mãos, com as habilidades que Ele te deu, com quem você é. E o texto, como o texto diz, para o benefício de todos. Vai muito além disso. O versículo continua o texto a partir do 8. A um, o Espírito deu a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de uma palavra de conhecimento. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres. A outro a capacidade de profetizar, que é falar da parte de Deus. A outro ele dá a capacidade de discernir uma mensagem, se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso e outras coisas que Paulo usa em outras listas aqui na Bíblia é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Ele que escolhe. Você não manipula, você não força, é Ele que escolhe o que deseja a cada um dos seus. Mas qual é a diferença desse dom e do talento que a gente fala? Bem resumidamente, porque não é o nosso foco, mas para a gente entender, o talento são as suas habilidades naturais, com as quais você nasce inclinado, e você pode desenvolver também ao longo da vida. Tem gente que nasce e desenvolve talento para desenhar, talento para pintar, talento para jogar bola, talento para cozinhar, talento para organizar coisas. Tem gente que só talento, né? Mas é só talento, mas realmente habilidades em diversas áreas. Diversas outras habilidades que Deus pode dar para você e você pode desenvolver pela sua dedicação e esforço também. O dom, ele é espiritual, é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo de Deus a todo que crê para o uso e crescimento do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para o reino de Deus. Deus olha para uma igreja local e diz, eu vou capacitar esse irmão com esse dom que essa igreja está precisando. Eu vou capacitar esse outro irmão com outro dom que essa igreja precisa, de discernimento, de ensino, de repreensão, de governo, de evangelismo. Sobrenatural. Todos os dons têm funções diferentes dentro do corpo, mas todos com o mesmo objetivo, levar a igreja ao crescimento e amadurecimento, em maturidade, santidade, para a alegria dos filhos e para a glória de Deus. Quando nós estivermos diante de Deus, Ele vai perguntar, o que você fez com os talentos, habilidades que eu te dei e com o dom que eu te dei? Você enterrou? Ou você desenvolveu? Você multiplicou em outros e para outros no meu reino? Não enterre o seu talento. Não enterre o que Deus te deu. Não enterre o seu dom. Não enterre as habilidades que você tem. Não enterre quem você é. Não se esconda atrás das demandas ilusórias desse mundo. Não se omita de exercer os seus dons aqui no corpo de Cristo e lá fora para com os irmãos que estão sofrendo, perdidos, desorientados, com filhos que nem sabem que são filhos de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, a palavra nos diz, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros. Vamos repetir isso aqui junto, essa sentença? 1, 2, 3. Vocês devem usá-los para servir uns aos outros. Está quase ruim. Vamos de novo. Vocês devem... Agora ficou quase bom. Mais uma vez. Fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Como você tem administrado o seu talento, aquilo que você é? Como você tem administrado também o seu tesouro, aquilo que você tem? Meus irmãos e amigos, devido aos oportunistas,
enganadores, líderes de mau caráter que tem por aí, anticristos por aí, que se abusam desse tema de falar de dinheiro, de de tesouro nas igrejas. Muitas igrejas boas deixam de falar sobre dinheiro, inclusive nós falamos muito pouco sobre isso. Mas a Bíblia fala mais de dinheiro do que sobre a eternidade. E Jesus nos dá uma palavra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Mateus 6, 19 a 21, assim diz a palavra de Deus. Vou esperar quem está abrindo aí para acompanhar. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem as destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam os tesouros. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Quando a meia-noite chegar, seus olhos se fecharem aqui e você abrir diante do justo juiz, se você vive com o propósito de acumular tesouros terrenos, está vivendo longe dos padrões de Jesus para o seu povo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, correndo alguns textos bíblicos hoje, versículo 17 e 19, Deus nos diz, irmãos, ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem no seu dinheiro, que é incerto. Hoje, a sua poupança tem um valor. Amanhã pode estourar uma guerra, pode acontecer uma mudança no governo, isso já tem outro valor. O teu dinheiro acumulado, guardado, os seus bens variam, são incertos. Não confiem nisso. A sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Quem crê, diga amém. Você crê que Deus provê tudo o que você precisa para a sua satisfação? Diga-lhes aos ricos, a todos, que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. É quando a gente reparte aquilo que a gente tem vida, que a gente vive. É quando a gente acumula, você perde vida. Você se desgasta, mas quando você reparte, você ganha vida, prazer de ser bênção na vida de outros. Quando você é generoso, você encontra e você reparte vida. Não seja egoísta, não seja avarento, seja fiel a Deus, seja um bom mordomo. Não é tudo teu e 10% é de Jesus, é tudo dele. É tudo dele. O dízimo se torna um princípio de fidelidade e responsabilidade, compromisso para com a igreja, a missão. É um princípio, é tudo dele, para uso, para a glória dele. O dízimo se torna essa responsabilidade. Mas tudo que você tem é de Deus nas suas mãos para usufruto na missão que Ele te deu. Para o seu desfrute, para o desenvolvimento disso, para prover refrigério a outros. Você não precisa de $1 milhão para começar a fazer o bem. Você precisa de um coração que não seja comprado nem por $1 milhão. Um coração incomprável, sensível não ao dinheiro, mas à missão de Deus, às pessoas, às necessidades do seu próximo. É disso que você precisa para fazer o bem. Um novo coração que só Jesus pode dar. Seja um bom mordomo das riquezas do Pai que Ele confiou nas suas mãos. Seja fiel, seja generoso. Tudo nessa vida passa, será corroído. O que você recebe do Pai é para repartir, para você viver como um doador de bênção, como Ele é um doador de bênção para você, como Cristo é. Aí em Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz que o generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Se você confia no Deus que escreveu isso, você descansa.
em ser generoso, em ser fiel. E eu creio que Deus multiplica aquilo que você reparte. Tem uma frase de um pastor que é assim: Deus está pronto para multiplicar tudo aquilo que a gente está pronto para repartir. E eu lembrei daquela musiquinha do Minha Vida é uma Viagem, dos 5 pães e 2 peixinhos, que fala que matemática maluca é essa? Matemática maluca do bem, de Deus, que diz: quando eu divido, o amor multiplica. Que matemática maluca é essa? A nossa matemática é 5 mais 2 igual a 7. 5 pães e 2 peixinhos. Mas a matemática de Deus é 5 mais 2 nas minhas mãos, é 5.000 pessoas bem alimentadas com sobra. Com sobra. Confia. Deus faz sobrar aquilo que nós deixamos ser usado nos propósitos dele. Deus está pronto para multiplicar tudo aquilo que a gente está pronto para repartir. Para quem você está administrando os tesouros que estão nas suas mãos? E o nosso tempo? Aquilo que você faz. E o nosso tempo está ficando apertado, porque o tempo é limitado. O tempo é limitado. Talvez o tempo seja uma das maiores riquezas que nós temos. Muitas vezes nós pensamos que eu vou usar a minha vida, eu quero usar os meus talentos em breve. Logo, logo. Depois que eu criar meus filhos e eles saírem de casa, eu vou ter mais tempo. Depois que eu trocar de função na empresa, vai ser mais tranquilo para mim. Depois que a minha empresa der certo e bombar, aí eu vou ser generoso. Aí eu vou começar a usar o meu tesouro. Depois que eu me aposentar, eu vou ter muito mais tempo. Depois que eu me formar, eu vou poder me dedicar mais. Depois que... Você já ouviu algo assim? Você já pensou algo assim? Já disse? Eu quero te dizer que o tempo é limitado e não dura para sempre. Salmo 90, versículo 12, nos diz: Senhor, ajude-nos a entender como a vida é breve, para que possamos viver com sabedoria. A vida é breve. Você ouve isso. Você sabe disso. Você fala isso. Nossa vida é como um sopro, como a neblina, como diz Tiago aqui na Bíblia. A vida é breve. Essa semana nós nos alegramos com o nascimento do Miguel César. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo nascimento do Miguel César. Saudável, firme e forte. Louvado seja Deus, filho da Bianca e do André, casal que tem frequentado conosco aqui há mais de 2 meses. Hoje nós celebraremos aqui a apresentação e consagração de Samuel. Com mais de 5 meses já esse bebezão. Está passando, o tempo voa. O tempo passa rápido. O Isaac chegou em Barbosa, meu filho, aprendendo a engatinhar. Eu já estou com fios de cabelos brancos, não tinha? Já estou com umas entradas grandes. O Yuri nem tem cabelo branco mais. O tempo passa. Sexta-feira, como o Edson disse aqui, nós recebemos a triste notícia do falecimento da mãe de uma irmã nossa aqui. Uma mulher de 54 anos, lutando com câncer há quase 3 anos. Um irmão compartilhou comigo aqui semana passada sobre um acidente inesperado de uma pessoa que morreu, que estava fazendo um frete, levando alguém para algum lugar. Jamais espera que isso vai acontecer. Nós não sabemos a nossa hora. A vida é breve. O tempo de Deus é agora. Nós não sabemos quanto tempo temos, mas sabemos que passa rápido. A vida é um sopro, a gente não sabe do nosso tempo. A gente zomba do relógio, fazendo planos para o futuro. E é bom fazer planos, nós precisamos de planejamento. Mas quando você vai postergando, vai protelando e deixando de fazer o que você sabe que tem que fazer hoje, deixando para o futuro, você está tirando onda do relógio, zombando de Deus. Quando que eu vou me dedicar para viver para Deus? É agora. É agora, é hoje. E a gente muitas vezes desperdiça tempo se preocupando com coisa inútil. A gente desperdiça tempo falando de coisas que não deveríamos falar, fazendo reuniões sobre coisas que nem deveríamos fazer.
A gente desperdiça tempo fazendo coisas que não deveríamos fazer, envolvido em questões que roubam, drenam nossa energia, que não são úteis. Na igreja, no trabalho, em casa, mimimis de relacionamento, e a gente fica com falta de humildade para tratar, para pedir perdão, para liberar perdão. Como foi a sua agenda essa semana? Foi corrido para alguém? Ou não foi corrido para alguém? Como está sendo a sua agenda nesses primeiros 2 meses do ano? Para o que você tem dedicado a sua vida? O que vai ecoar na eternidade? A gente não pode perder tempo, porque a gente não tem controle sobre o tempo. Mas a vida ela é feita de estações. A Bíblia nos ensina que existe um tempo certo para cada coisa. A nossa vida é feita de ciclos. E Deus vai trabalhando isso em nós e através de nós em cada ciclo. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia nos diz, já foi Salmo, há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de construir. Tempo de chorar e rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de remendar. Tempo de calar. Vai passando aí se eu não passar, Daniel, por favor. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Deus fez tudo, irmãos, com um tempo apropriado. Tudo tem o seu devido tempo. O versículo 14, mais à frente, nos diz: eu sei que tudo que Deus faz é definitivo e não se pode acrescentar e nem tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam, o conheçam e o adorem, vivam debaixo do seu temor. A nossa vida precisa ser organizada, irmãos, para aproveitar bem o tempo, para que a gente não desperdice tempo. Existe tempo de descanso, a Bíblia nos ensina, é necessário. Existe tempo de lazer, tempo de relaxar, é necessário. Mas quanto tempo você tem gasto na frente da TV? Quanto tempo você tem gasto no celular, com joguinhos, com reels? É um doom scrolling ali, viciado em ficar no celular. Nós precisamos de tempo de descanso, de lazer, de contemplação, de meditação. Porque a criatividade e a organização mental, ela precisa de pausa. A gente precisa fazer uma pausa para organizar os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa vida. É necessário. Por isso, não mate tempo com amargura. Isso é um veneno para a sua vida. Converse, peça perdão, perdoe. Meus irmãos, amigos, não dá para ficar se arrastando e chorando o tempo todo. Existe tempo de chorar. Mas se precisa tratar, vamos resolver, vamos conversar. A vida é curta demais para você ficar triste o tempo todo. Um pastor amigo meu disse que ele marca tempo para ficar triste, que a vida dele é tão corrida que ele não tem tempo para nada, mas ele marca 15 minutos para ficar triste. Agora é hora, vou chorar, vou me autocomiserar, que é ter pena de si mesmo, porque eu sou injustiçado, porque ninguém me reconhece, porque ninguém bate nas minhas costas, e é injusto, e aquilo está tudo errado. Tira um tempinho, faça isso, reclame, chore tuas pitangas ali. Aí depois deu, chega. Não vai ficar, tem pouco tempo, agora vamos trabalhar, tem o que fazer, né? Bola para frente. Deus tem uma missão, acabou. Vamos se alegrar, vamos viver. Parece brincadeira isso, mas os Salmos nos revelam isso. A Bíblia tem um livro inteiro só sobre lamento, lamentações. Nós precisamos de tempo para lamentar, sim. Mas Deus nos chamou para uma vida de celebração. Deus nos chamou para uma vida de alegria ao conhecê-lo e viver junto com Ele. Por isso nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo, cada estação. Deus te colocou aqui hoje. Você veio aqui por algum motivo. Deus te trouxe aqui. Nesta igreja, você pode estar aqui já há vários cultos, há vários meses, há anos. Deus tem propósitos definidos para você aqui. Se esse é seu lugar, sirva aqui, se empenhe aqui, se dedique aqui. Não se demore, não perca tempo. Desfrute do privilégio de servir,
do bom da vida com Jesus. Por isso que é preciso aprender a discernir os tempos, as estações. Qual é o tempo que você está vivendo? Tem tempo que a gente precisa ficar mais quieto, se abastecer de novo, se renovar, diminuir a velocidade, se aquietar na presença do Senhor, para que Ele nos encha, para que Ele encha a nossa alma. Preste atenção, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então você precisa buscar no Senhor, estar cheio de Deus, para que você possa ter o que oferecer. Tem tempo que a gente precisa fazer uma pausa. Parar um pouco. E quando a Bíblia fala de tempo, ela fala do Cronos e do Kairos. Dois termos, duas palavras gregas para definir o tempo. O Cronos é um tempo medido para nós, cronológico, vem dessa palavra, os nossos dias, as nossas horas, semanas, meses, é o que acontece nesse tempo, que passa, é findável. O Kairos, ele é definido como o momento certo, é um momento, é um tempo, um momento ideal, que pode estar definido dentro de um tempo físico, dentro do Cronos. É o tempo que Deus vai fazer algo na gente. E preste atenção, Deus tem um Kairos perfeito para cada um de nós, o momento certo e ideal para cada pessoa. E talvez Deus queira fazer algo na sua vida, tem algo para realizar na sua vida, através de você, mas você está patinando numa mesma estação, num mesmo ciclo. Você não está aprendendo, não está amadurecendo. Você quer regular Deus pelo Cronos. Deus, até o final do mês isso tem que ser resolvido na minha vida. Deus, eu não aguento mais, até o final desse semestre algo tem que mudar. Se não mudar, eu vou mudar. Mas Deus diz, eu não estou preocupado com a tua agenda, com o Cronos. Eu tenho um momento certo para você. Por isso você vai ficar mais tempo nesse deserto. Enquanto você não aprender a ouvir e obedecer a minha voz. E depois desse Kairos, você vai viver um novo Kairos, um novo tempo que eu estou preparando. Mas a vida é feita de estações. Não patine, não desperdice. Deus está fazendo a missão dele. E nós vamos perder o privilégio de fazer parte e desfrutar do melhor que ele tem. O tempo de Deus precisa ser respeitado. O tempo de Deus precisa ser obedecido. E no tempo de Deus você poderá descansar, aliviar a sua alma. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15 e 17, ele diz, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E essa oportunidades aqui no grego é kairon, kairos, que vem do kairos. Cada momento oportuno nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Viva o Kairos de Deus no teu Cronos, na tua agenda, se submetendo à vontade, à palavra dele, obedecendo. Deus tem ciclos na nossa vida, aproveite bem cada ciclo. Existe um momento em que você vai se afastar de alguma atividade, ministério, para se dedicar mais à gestação, aos primeiros tempos do filho. Você vai refrear na sua carreira, porque você vai se dedicar na carreira mais importante dentro de casa. Você vai entender os ciclos, para tudo existe um tempo. Deus tem ciclos. Não olhe para trás com saudosismo, aquela lamúria, o desejo de viver no passado. Quando eu converso com muitas pessoas, nós temos essa tendência a olhar para o passado e achar que sempre era melhor no passado e ter uma expectativa de que um dia vai ser melhor no futuro. E a gente mata o presente por querer viver um ideal e não o real. Ah, porque quando nós era pequeno era muito melhor na igreja e não sei o quê, aquela igreja que nós ia. E você sempre para trás parece que é melhor. E era melhor. E você vai murchando no presente, matando o teu futuro. Viva hoje intensamente o que Deus tem para você hoje. Olhe para trás com alegria, com aprendizado, com sabedoria, com alegria e gratidão pelo que Deus fez, pelo que você aprendeu, mas viva hoje intensamente. Como aquela frase, aquele ditado popular, né? Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque amanhã você pode não estar aqui. Faz hoje, porque Deus quer te abençoar hoje. Deus quer usar a sua vida como bênção na vida de outros hoje. Faz hoje, porque talvez você não tenha outro Kairos, outra oportunidade.
E Deus também vai multiplicar. Cada segundo que você investir na vida de alguém, em amor, em serviço. A matemática de Deus se aplica ao tempo também. Deus está pronto para multiplicar tudo aquilo que a gente está pronto para repartir. Reparta a vida, tempo. O tempo é agora, com aquilo que você é e aquilo que você tem hoje. Tem outro ditado que diz: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Se você ama Deus, empreenda tempo com Ele. Amando o que Ele ama, servindo pessoas, cuidando de pessoas, amando uns aos outros com o amor de Deus Pai, revelado a nós em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Administre bem os tesouros preciosos que Jesus te dá, pois chegará o dia de prestar contas. Nós não sabemos o dia ou a hora, mas Ele voltará. O primeiro servo, no versículo 20, lá de Mateus 25, ele dobrou os bens recebidos. Ele ouviu do seu Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel na administração da pequena quantia que eu te dei. Os 5 talentos, 100 anos de trabalho. Foste fiel nesse pouco. Esse Senhor era muito rico, tudo é dele. Você foste fiel no pouco que eu coloquei. E eu vou te colocar muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Ele é elogiado e recebe mais bens e privilégios e responsabilidades. É claro que nós não devemos concluir que a única recompensa por cumprir responsabilidades é ganhar mais responsabilidades, mas o privilégio que o Senhor te dá para celebrar com Ele. Venha celebrar comigo. As suas responsabilidades agora vão ser na minha presença plena, no novo tempo que eu tenho para você. Ao servo que tinha 2 talentos e diligentemente também dobrou os seus talentos, seus bens, o Senhor dirigiu as mesmas palavras: servo bom e fiel, foste fiel em administrar os 2 talentos que eu te dei. Ele recebeu a mesma recompensa, porque a recompensa que o Senhor tem para o seu povo não está baseado na quantidade, mas na fidelidade. Não é sobre o quanto você rendeu, ou produziu, ou fez em relação ao seu irmão, em relação ao outro, que tinha outra quantia de talentos. Mas o quanto você foi diligente e fiel com aquilo que Deus colocou na sua mão. Quem você é, o que você tem, e o que você faz com aquilo que aí tem. Mas um dos servos, sem vontade de trabalhar, ou de assumir riscos, apenas cavou um buraco e enterrou o talento. E na hora de prestar contas, ele se apresenta com desculpas e acusações. Ele profere acusações para o seu senhor, dizendo que ele não fez nada, não se envolveu, não se arriscou, porque tinha medo, porque aquele senhor era um senhor rígido, inflexível. Mas o versículo 24 e 26 nos mostra que ele não conhecia bem o seu senhor. Nos mostra que ele era preguiçoso. Considerando que um talento era, em média, 20 anos de trabalho para aquela época, aquele cara enterrou uma vida inteira num buraco. Ele enterrou a confiança que o Senhor deu para ele. A preguiça afeta a administração daquilo que Deus confia a nós. Ele não arriscou, não se dedicou, não fez nada com algo imenso que ele recebeu nas mãos do seu Senhor. A vida que ele tinha, os talentos que ele tinha. Um servo mau e inútil, além de perder os recursos que recebe, será banido da presença, da alegria do seu Senhor, para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, uma figura do inferno, onde não há a presença de Deus. Nem banguela, né? Porque tem que ranger os dentes. Piada de pastor é ruim mesmo. Meus irmãos, concluindo, não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de correr riscos no reino de Deus. Ah, mas daí como é que vai ser o futuro e depois e que vai acontecer? Viva hoje com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, com intensidade, com os dons, talentos que você tem. Dedique-se na missão que Ele já colocou no seu coração, que você sabe que está negligenciando, para que Ele possa te dar mais ainda. Em breve nós vamos prestar contas sobre o que fazemos com aquilo que somos, com aquilo que temos e com o nosso tempo. Nós queremos ouvir: servo bom e fiel. A essência da palavra é essa, da parábola. Tudo que temos, sejam oportunidades, responsabilidades, tarefas, recursos, habilidades, pertencem a Deus.
e que cada um de nós seja fiel na administração dos recursos preciosos que o Senhor confiou a você. É nosso privilégio servir ao Senhor e multiplicar o seu reino com aquilo que Ele coloca em nossa mão. Os nossos privilégios têm a intenção de nos dar propósitos. São propósitos eternos. 1 Coríntios 12, 7, que nós lemos: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. A negligência será castigada, mas a diligência será recompensada. Os servos fiéis não são dispensados apenas com elogios, mas todo o seu trabalho e toda a sua obra de amor serão recompensados, porque Deus está pronto para multiplicar aquilo que você está pronto para repartir. Porque o Senhor nos chamou, nos dá recursos preciosos para sermos bons mordomos no seu reino. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. E esse foi o tempo oportuno que o Senhor quis nos dirigir nesta palavra. O que temos feito com aquilo que somos, com aquilo que temos hoje, com o tempo que temos hoje? Senhor Jesus, a Tua verdade, a Tua palavra nos constrange, mas nos constrange em amor, porque o Senhor nos dá a chance de recomeçar, nos dá o privilégio de confiar na Tua obra redentora. O Senhor nos perdoa em Cristo Jesus, nos cobre com o Teu sangue bendito de perdão e nos dá salvação, nos dá recomeço, nos dá alegria na Tua obra. Pai amado, ajude cada um aqui, Senhor, a não desperdiçar o tempo que o Senhor coloca em nossas mãos, os recursos que temos, aquilo que somos, as habilidades que temos, a habilidade de falar, a habilidade de negociar, a habilidade de limpar, de organizar, a habilidade de ajudar pessoas, a habilidade de fazer comida, de servir uma refeição, de cuidar das pessoas, de proporcionar alegria. São tantas, é multiforme a Tua graça derramada sobre o Teu povo. Nos ajude a servir ao Senhor com aquilo que somos e temos hoje em nossas mãos, em fidelidade, em obediência, Pai. A começar pelo princípio da contribuição com a Tua missão, mas que vá muito além de um legalismo, de um moralismo de dar 10%, que seja uma alegria de participar da Tua obra, da missão do Senhor. Ó Deus, tire de nós a religiosidade vazia, tire de nós, ó Pai, uma frequência de culto vazia, nos dê celebrações aqui, enche o nosso coração de alegria, de contrição, mas de paz vinda do Teu Santo Espírito. Coloque a Tua mão, ó Pai, sobre nossos corações essa noite. Fala com cada um aqui, Senhor, conforme a Tua vontade. Aonde nós estamos sendo negligentes, o que nós estamos enterrando daquilo que o Senhor nos deu, talentos, habilidades, recursos, bens. Ninguém aqui, Senhor, está sendo coagido a vender tudo que tem, a entregar dinheiro para a igreja. Não, Pai, eu quero que o Teu Santo Espírito, nossa oração é para que o Teu Espírito ministre em nossos corações. Para a gente servir com aquilo que temos, proporcionando descanso, revigorando outros, com presente, com agrado, com cuidado, com carinho, com abraços, com serviço. Obrigado a cada um que tem dedicado ao Senhor, ó Pai, tempo, dinheiro, recursos, vida, nesta obra, nessa missão, limpando essa estrutura, contribuindo fielmente, ministrando em adoração, ministrando musicalmente, cortando uma grama, consertando uma tomada. Ó Pai, que o nosso coração não se orgulhe disso, mas tenha alegria de fazer parte da Tua obra, de servir as pessoas. E que nós possamos fazer muito mais com alegria, com desfrute. Que o Teu Espírito Santo nos encoraje a viver com ousadia para o Senhor, a investir no Senhor, a arriscar, a correr riscos para o Senhor, sem temor aos homens, as crises econômicas, crises políticas, mas confiando que é o Senhor quem nos dá tudo o que precisamos para a nossa satisfação, como lemos hoje aqui. Obrigado por essa palavra que ministra e toca no meu coração, primeiramente. Eu Te louvo e peço que o Senhor fale e continue falando
com teu Espírito em nossos corações e que nós possamos responder à altura da tua vontade, pelo Espírito que habita em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.